Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Agora 3 horas, quase 3h30, estamos chegando lá. Eu vou trazer as principais informações do dia para você aqui no Jornal da Joyce. Hoje eu tô fazendo a live no YouTube, no Facebook, depois eu subo lá pro YouTube. Eu fico, um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá. Aliás, hoje eu tô atrasadíssima, gente, no material, mas eu vou dizer uma coisa para você, ó. Ralação danada, cheia de projetos novos que já vou apresentar para você, trabalhando num programa novo, mais um, Então a coisa tá, pingos nos is, canal no YouTube, a minha fanpage milionária aqui, mais projeto novo, então tem muita coisa acontecendo e a política não dá sossego, minha gente? É uma coisa atrás da outra, Esse Brasil realmente não é para amadores, não é? Mas eu vou trazer para você todas as informações aqui. Claro, vamos comentar o que eu comentei ontem nos Pingos nos Is, mas teve uma evolução, que foi a questão do golpe que o Aécio Neves deu no próprio partido, o Aécio Neves que se tornou o escorpião daquela fábula, do sapo e do escorpião. Até ontem comentei isso no ar. Então a diferença é que ele é o escorpião e o PSDB é o sapo, Então ele picou o próprio partido. E as reformas da Previdência e trabalhista da Previdência que nasceu, depois encolheu, depois morreu, depois ressuscitou, agora tá respirando por aparelhos, vou te contar já o que vai acontecer. E a reforma trabalhista, a da Previdência ressuscitou, e a trabalhista que entra em vigor a partir de amanhã. Então vamos por partes aqui, uma ótima sexta-feira a todos, tem mais uma coisa, gente, antes de eu entrar no noticiário. Amanhã, sábado, chazinho. Amanhã, sábado, tem o congresso do MBL, do Movimento Brasil Livre. Eu vou ser uma das debatedoras desse congresso. Vou falar da questão da mídia, do comportamento da nossa mídia, esse comportamento de boa parte da mídia super alinhado aí com essas ideias de esquerda. Junto comigo vai estar o Alexandre Borges. O Marco Feliciano também vai participar. E vai ter uma super turma lá nesse congresso que vai ser sábado e domingo, no WTC, aqui em São Paulo. Então eu estarei lá com vocês amanhã à tarde, tá, minha gente? Muita gente já aqui mandando participação de todos os cantos do mundo, gente criticando a reforma da Previdência, gente mandando beijo do Rio de Janeiro. Ei, Rio de Janeiro, hein? Rio de Janeiro quebrado por conta desses políticos sem vergonha. Tem aqui, cadê um bonjour de Paris, o Marco. Oi, Marco, bonjour, ça va? Muito bem, um bonjour de Paris. O Sérgio Antônio, só falta a voz de prisão. Pra qual deles? Tem que prender todo mundo? Todo mundo não, mas uma boa parte. Tem que prender o Lula, tem que prender a Dilma, tem que prender o Aécio, minha gente? Então tá feia a coisa, O Tony, bando de lixo da pior espécie, essa turma aí ligada ao Temer, diz ele. O Rio do Bolsonaro, presidente. Pessoal de Joinville, o Adilson dizendo, olha aqui em Joinville, sindicalista não tem vez. A Tereza da Filadélfia, ei Tereza, um beijo pra você. Cícero Menezes, Giovanni também falando do Bolsonaro. Bom, vamos lá, gente. E a Maria dizendo, olha, a mídia atualmente é cheia de mimimi, com exceções. Ainda bem que há exceções, senão a gente estava lascado, E eu estou entre as exceções, modéstia à parte. Bom, vamos começar pelo PSDB, tá, gente? Olha, seguinte, o meu outro despertador tá tocando, meu outro celular. Bom, deixa ele tocar. É o seguinte, minha gente, ontem eu trouxe para você a informação, comentei, sobre esse assunto nos Pingos nos Is, porque aconteceu muito perto aí do início do jornal e foi tão intenso o dia e a noite de trabalho que eu acabei não conseguindo trazer mais detalhes para vocês aqui, além do que eu já tinha trazido na Jovem Pan. O Aécio deu um golpe no próprio partido, mostrou claramente por que ele ficou no comando, na presidência do PSDB, ainda que afastado. Ele ficou com aquele papinho, aquela conversa mole de olha, eu estou aqui, vou ficar aqui, me deixa aqui quietinho, que é só por mais um mês e pouco, porque daqui a pouco vai ter eleição do novo presidente. E aí o Tasso Gereissati estava como presidente interino e havia uma clara divisão entre o grupo aecista, que quer ficar debaixo das barbas do governo Temer, e o grupo do Tasso Gereissati, que queria desembarcar do governo já há algum tempo, desde que houve, inclusive, aquele escândalo, envolvendo a gravação do Joesley e do Michel Temer, escândalo envolvendo o Joesley, que inclusive envolve o Aécio, que só ficou lá, no Senado, porque o Supremo se acovardou,
né? A decisão do Supremo foi errada, tá? Mas o Supremo errou, depois se acovardou na decisão errada, e aí o Senado, que tinha tomado a decisão certa, colocado, né, o Aécio na rua, simplesmente também acocou o Tucano. E o PSDB também deixou o Tucano ali, né, debaixo da asa do ninho. Vamos deixar ele aqui quietinho, vamos ver se o pessoal esquece ele. Enquanto o PSDB protegia o escorpião armava o bote, né? E ontem ele chegou e deu 3 cantos no senador Tasso Gereissati e falou o seguinte, ó, pede pra sair. Pede pra sair. O Tasso falou, eu não saio, se quiser me tira. O Aécio foi lá e tirou. Na canetada, pá, tirou o Tasso Gereissati e provocou a maior crise, né, do partido, a maior crise que o PSDB vive desde todos os tempos. O PSDB participou de 6 eleições, ganhou 2 nacionais, perdeu 4, mas ficou em segundo lugar. E a gente vê esse PSDB desmontado, destruído pelas mãos desse malandro, desse safado do Aécio Neves, que tinha que estar afastado do Senado há muito tempo, mas há muito tempo, tinha que ter sido expulso há muito tempo, não só do PSDB, mas do Senado, e responder os seus processos, né? Responder o que deve para a justiça. Enquanto todo mundo dormiu, o Aécio pegou essa faca e enfiou bem nas costas do PSDB e rasgou, né? Com isso, o Aécio termina de destruir qualquer aura que possa ter restado dentro do PSDB como um partido que pode se apresentar como alternativa, como um partido que pode ser oposição ao PT, como um partido disso, daquilo, porque quando o Aécio mostra que mesmo sendo esse malandro encrencado com a justiça, que daqui a pouco pode parar na cadeia, mesmo assim ele manda dentro do partido, o partido todo acaba ganhando a cara do Aécio, mesmo que haja bons quadros dentro do partido, né? Então o Aécio destruiu o PSDB para fazer esse casamento definitivo aí com o PMDB. Hoje, um pouco mais cedo no Jornal da Manhã, eu comentei o seguinte: o PSDB só tem 3 alternativas. Ou pega a corda, que já tá puxando o pescoço, pula do banquinho, termina de se enforcar e espera o enterro chegar, ou cria uma dissidência, arranca uma costela do próprio partido e cria um outro PSDB, uma outra dissidência, um outro partido dessa dissidência, né? A gente não sabe o que pode acontecer dentro da política, né? Ou dá um jeito de expulsar o Aécio Neves, né? De botar esse golpista, um golpista que dá o golpe no próprio partido para fora, né? Eu tenho muito receio que nada disso aconteça, que o PSDB morra mesmo, né, nos braços do PMDB, porque a gente viu aí o silêncio absoluto, né, de boa parte do partido em relação ao que foi feito com o Tasso Gereissati, que, repito, é um bom quadro dentro do PSDB. Você viu ali, eu vi uma declaração do Cássio Cunha Lima, dizendo que, olha, é um problema, tal, houve uma intervenção do governo do Michel Temer dentro do PSDB, e mais uma coisinha aqui, outra ali, e mais nada. Né? O que nós vimos foram declarações para tentar apagar o incêndio ou para se colocar do lado do golpe do Aécio, como aconteceu com o Aloysio Nunes, né? O Aloysio Nunes deu uma declaração dizendo que, do jeito que o PSDB anda, o PSDB está dando governo para o Lula, está entregando governo para o Lula. O senhor tem toda a razão, só que não nos motivos, né? Vocês estão entregando o governo para o Lula porque o dono do PSDB, que se mostra Aécio Neves, é esse malandro sem vergonha, golpista, que acabou de implodir o próprio partido, né? Então não é por esse motivo, né? Ainda que a afirmação esteja correta. Então acabou que o Aécio, esse morto-vivo, né, dentro do próprio partido, esse zumbi tucano, é um zumbi tucano que ressuscitou e colocou as garras ali para levar o PSDB para a tumba de uma vez por todas. Gente, olha só, tá me incomodando esse barulho aqui deste alerta do meu outro celular, então eu vou fechar a porta para não incomodar, e aí a gente já conversa de novo. Pronto. Tá um alerta aqui do meu telefone, no meu ouvido, né? E vamos para o próximo assunto, para os próximos assuntos, que são aí as reformas. Então é o seguinte, caso o PSDB concluído, eu comento mais sobre isso logo mais, nos Pingos nos Is. E em relação às reformas, o que a gente tem? Primeiro, a trabalhista entra em vigor amanhã,
há mudanças que são significativas pelo não mútuo, né? Há muitas críticas em cima da reforma trabalhista, mas eu vou dizer para você que com essa situação da geração de emprego, ou da desgeração, né? Nós temos 13 milhões de desempregados, é preciso fazer alguma coisa. Não dá para a gente pensar, né, só aquele que está empregado, ou que está pendurado aí num seguro-desemprego, pensar, não, vamos deixar a coisa como está, porque é preciso abrir novas vagas e o empresário não contrata, porque a situação ainda no Brasil tá, né, em decadência, né? Por mais que a gente esteja patinando um pouquinho, já não esteja tão lá no fundo do poço, ainda tem muito para a gente subir para sair desse poço. Então eu sou a favor dessa reforma, pensando naqueles que estão desempregados na Rua da Amargura, né? Ontem mesmo eu fui num supermercado aqui perto de casa, logo depois que eu saí da Jovem Pan, e aí uma família me abordou, né? E um senhor falou para mim, olha, eu desci do carro, entrei por dentro do estacionamento, mas um senhor me viu, acenou e eu fui lá. Eu vi que era um senhor que estava com a família fora do supermercado, e aí ele disse, olha, você pode comprar para mim alguma coisa, você pode comprar um café, pode comprar alguma coisa para eu comer. Isso era umas 10h30 da noite já, acho que umas 10 da noite, Você pode comprar alguma coisa para eu comer e tal, não tenha medo, Linda falou, não tenha medo, eu não sou bandido, eu sou um trabalhador que perdeu o emprego, não tenho família em São Paulo, eu não tenho para onde ir, e eu tô aqui com a minha família com fome, né? Aí eu entrei no supermercado, eu fiz umas pequenas compras lá pra mim e comprei. E falei, não, pode me aguardar que eu vou comprar. Comprei. Ele ficou aguardando do lado de fora. Eu saí, entreguei pra ele lá a sacola e vim pra casa, né? E fiquei pensando nisso, nessa situação, que a gente sabe que não é única. Veja, eu não tô falando de um morador de rua que já está em situação de rua há muito tempo, ou de alguém que está num abrigo, ou de alguém que lamentavelmente foi arrastado para as ruas por causa das drogas. Não, eu tô falando de um pai de família que até pouco tempo tinha um emprego, que foi atacado como a nação foi, que perdeu o seu emprego, que não consegue uma nova vaga de trabalho, não era um vagabundo me pedindo um pacote de café e um pacote de pão, não, era um pai de família, era um trabalhador que não encontra mais uma solução, né, e que passa por esse processo que para ele, para um homem, para um trabalhador é humilhante, né? Então, na situação que esse homem está, que essa família está, há milhões de brasileiros, né? São 13 milhões de desempregados. Você imagina o reflexo disso em cima das famílias, porque muita gente desses 13 milhões, né, é o provedor ou a provedora da casa. É preciso fazer alguma coisa. A reforma trabalhista pode ser uma ajuda, não vai resolver não, porque vai deixar um pouco mais simples a relação de trabalho, vai permitir aquela coisa do contrato intermitente, o que vale é o que está acordado entre o trabalhador e o empregador, né? Não tem nada a ver, gente, com burlar direitos, vamos fazer do trabalhador um escravo, não tem nada a ver. Eu sou trabalhadora também, eu também tenho horas de trabalho a cumprir, eu também, vocês vejam, vocês me vêm de manhã e me vêm trabalhando até 10, 11 da noite, todo dia. Então, pera lá, né? Assim, eu não tô falando, né, sentada num trono de ouro e dizendo, olha, você... Não, eu faço parte dessa mesma turma que vai ser impactada com a reforma trabalhista, né? Então é preciso desburocratizar muita coisa no Brasil, e a questão trabalhista é uma questão que a gente tem que encarar com seriedade, porque a gente tem que olhar para essas pessoas que não conseguem emprego, e não conseguem emprego muitas vezes porque não tem, não é nem a questão só da qualificação, porque o empresário não quer contratar, porque o empresário no Brasil é tratado como bandido, e depois tem muita gente, nós sabemos disso, que usa de um mau caratismo para levar para a justiça do trabalho. Claro que tem que ter justiça do trabalho para quem é explorado, mas tem muita gente que é malandra, né? Que vai lá, inventa meia dúzia de coisa e morde dinheiro. Então essas regras entram em vigor amanhã. Há mais dúvidas do que certezas, né? Mas a gente pode ter pelo menos uma expectativa de melhorar essa situação. Em relação à reforma da Previdência, nasceu, pá! Vamos economizar 800 bilhões durante 10 anos, vamos fazer, vamos acontecer, vamos isso, vamos aquilo. Bom, deu a confusão que deu, todo mundo se revoltou. A primeira reforma, o texto foi meio burro mesmo, né?
a gente ia ter que trabalhar praticamente assim uns 20 anos depois de morto, né? Para conseguir se aposentar. O governo foi lá, deu uma ajustada tal, mas de qualquer sorte ia ficar com uma reforma que ia significar uma economia de 800 bilhões em 10 anos. Não é uma economia, assim, gente, de zerar o déficit, porque o déficit continua, o rombo continua. É de não deixar o rombo crescer, tá? Foi aquele chororô todo, teve muita pressão, inclusive do alto funcionalismo público, aquele que se aposenta com 35 mil reais no bolso, e o dinheiro sai do bolso de todo mundo, inclusive daquele que ganha o salário mínimo, né? Então essas desigualdades precisam ser ajustadas, porque o Brasil não aguenta mais. Não se trata de merecimento, eu não estou dizendo aqui que um juiz, um desembargador, um promotor que trabalhem bem não mereçam. Não é merecimento, é que não dá, alguém paga conta, sempre alguém paga conta, e não dá, né, para os mais pobres pagarem a conta, que é uma conta gigantesca daqueles que estão na nata aí do funcionalismo. E ademais muita gente se aposentou aí no passado com 50 anos, 55 anos, 54 anos, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a reforma que nasceu para economizar 800 bi foi enxugada, né? Foi enxugada, reduzida, depois de enxugada, reduzida, cacete na reforma de novo. Desculpa o palavrão, mas não é um palavrão, uma expressão, tá, gente? O pessoal veio de cacetada na reforma de novo, a reforma morreu. Morreu na semana passada, veio Michel Temer e, olha, joga a toalha, não vai sair reforma porque ninguém quer. O Congresso não quer, o povo não quer, a mídia não quer. Depois disso, veio o Henrique Meirelles como bombeiro e chegou aí e tentou apagar o incêndio e disse, não, alguma reforma vai sair. E aí agora costuraram uma outra reforma, que parece que voltou a respirar depois de morrer. Então a reforma morreu, ressuscitou, e agora respira por aparelhos. É uma reforma que vai ser discutida, vai ser menor, para uma economia assinada mudar de 400 bi e não 800 em 10 anos. Só que o negócio é o seguinte, todo ano tem um déficit que aumenta, né? Porque todo ano mais pessoas se aposentam e já tem um déficit. Então é o déficit em cima do déficit, o rombo em cima do rombo. E é claro que se não fizer uma reforma e não vai sair uma reforma como a gente precisa, daqui a pouco vai ter que fazer de novo. Então esse governo vai fazer uma reforma mais ou menos meia sola e o próximo governo vai ter que fazer de novo, gente. Então tudo isso que a gente está passando vai passar de novo e talvez com uma situação ainda mais dura. Porque, por exemplo, a questão da idade mínima pega muito, né? As pessoas não querem abrir mão dessa idade mínima, não querem que a idade mínima aumente. Só que é o seguinte, se não discutir agora, na próxima vez que forem discutir, daqui a pouco as pessoas vão estar se aposentando aos 80 anos. Porque não tem como, a conta não fecha, né? Aí tem muita gente que diz, não, mas os grandes devedores tal. Sim, existem alguns grandes devedores. Só que parte dessa gente é massa falida, não tem mais de onde tirar dinheiro, minha gente. Claro que tem que cobrar de quem está devendo e está em situação atuante e se tem o que tirar dessa gente, tira, né? Mas não resolve o problema. O que resolve o problema é a gente fazer essa reforma. O Tarcísio me diz, não é culpa do trabalhador. Eu sei, Tarcísio, não é sua culpa, não é minha culpa que também sou trabalhadora. A questão é que estamos nesse buraco. A reforma deveria ter sido feita lá atrás, na época do Fernando Henrique Cardoso. Não foi feita. Passou Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, eles arrebentaram com o Brasil. Então o trabalhador tá pagando o pato. Por quê? Não tem emprego e porque os que estão para se aposentar daqui a pouco não vão conseguir, porque não vai ter dinheiro para pagar ninguém, quebra. Então, vamos lá, vamos colocar o pezinho aí, né, no freio para tentar entender um pouquinho. A reforma, infelizmente, é necessária, né? E essa reforma agora, como eu disse para você, volta a respirar por aparelhos. E se cortar os super salários do povo, diz aqui... do povo, só cortar super salários. O povo pobre ganha um salário mínimo. Pois é, Charles, mas a reforma atua exatamente nessa coisa, né, de dar um equilíbrio um pouco maior em relação ao funcionalismo público, né, o alto escalão, porque também é só um grupo que ganha esse salário, essa aposentadoria absurda, né?
A maioria não ganha isso, mas vai ter um equilíbrio um pouco maior, não vai ser exatamente equiparado, mas a reforma se propõe a isso. Então é importante para o Brasil, é importante para a nação, é um remédio amargo demais, mas ou toma um remédio amargo ou o paciente morre. Então é a gente que no final das contas acaba decidindo, pressionando ou não os parlamentares, porque eles vão fazer o que acham que a população mais ou menos não vai reclamar muito, porque a gente está em ano pré-eleitoral. Vou ler algumas participações aqui antes de ir embora. Não é embora não, né, gente? Daqui a pouquinho se me escuta lá nos Pingos nos Is, muita participação chegando. Paulo, por que não tira dos políticos que se aposentam cedo demais e tem um monte de mordomia? É só tirar a aposentadoria dos políticos? Não é só, infelizmente. Né? Os políticos têm que entrar exatamente no mesmo pacote do cidadão comum, né? Então ele tem que contribuir, ele vai. É assim que tinha que ser. Já houve uma reforma em relação à aposentadoria dos políticos, mas o que eles têm que fazer é contribuir como todo cidadão. Até quanto eu posso contribuir? Até X reais para receber o teto de X reais. Ok, então assim, e quantos anos eu tenho que contribuir? Eu tenho que contribuir 30 anos. Então é assim, malandro. É assim que tem que ter. É assim que tem que ser. Essa é a reforma que a gente precisa. Né? Uma reforma que realmente possa equilibrar um pouco o jogo, né, minha gente? Patrícia Garotti, vamos ver, por incompetência dos governantes, não concordo de jeito nenhum com isso, nem que seja você que defenda. Tudo bem, Patrícia, você pode não concordar, mas não tem o que fazer. Qual é a solução? É ninguém aposentar mais a partir daqui 10 anos? Ninguém aposenta mais? Aí o aposentado, quem pagou a vida toda, vai fazer o quê? Vai morrer de fome? É isso que vai acontecer? Quem chegar aos 70, 75, né, e com a previdência quebrada, absolutamente quebrada, vai fazer o quê? Vai pra rua, como aquela família que estava em frente ao supermercado ontem, e que falou comigo, me pediu pão e café? Então preste atenção, preste bem atenção no que a gente está fazendo. A gente não, porque eu sei o que eu estou defendendo. Porque a gente não pode pensar só no nosso umbigo, a gente tem que pensar a longo prazo, tem que pensar no Brasil. Não só no nosso umbigo, tá? Bom, gente, tem gente aqui defendendo intervenção, sempre tem, né? Sempre tem, e intervenção é constitucional, então, se for necessário, que venha, né? A Aurilene, queremos intervenção e não eleição. Tem muita gente falando dos grandes bancos aqui. Pois é, gente, tá tudo assim, ficar falando de cima sem ter uma solução para o problema é muito simples, né? É muito simples, mas eu vou dizer para vocês, se a coisa não caminhar pelas reformas, o Brasil não entra nos eixos. Não vai ter investimento, o empresário não vai investir, não vai ter dinheiro do capital externo, nada. E aí esqueçam, aí a gente simplesmente esperar a pobreza tomar conta do Brasil. A Joseline, os gastos dessa corte são muito altos, mas muito altos. Eu sou a favor de cortar tudo, cortar todas essas mordomias. Auxílio moradia, auxílio passagem, auxílio não sei o que lá, auxílio motorista. Tem que cortar tudo essa palhaçada. Né? Aliás, eu sou a favor da redução do teto do funcionalismo. 35 mil reais não é a realidade do Brasil, não dá, não dá. Tá fora da realidade, fora. Agora, mexer no teto é muito mais difícil do que mexer na questão previdenciária, porque na questão do teto você vai arrumar uma briga gigantesca com o Supremo, aí tem toda uma confusão, então... mas eu sou a favor de mexer assim, derrubar isso pela metade. Que isso, gente? Que isso, não dá, não dá. Nosso Brasil tá patinando demais, não dá pra compactuar mais com esse tipo de coisa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de todos, convido todos vocês a estarem comigo logo mais em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan. Olha, a Karina lembra, Estados Unidos nem tem direito trabalhista, é isso aí. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe, ganha pelas horas trabalhadas, pronto, acabou, todo mundo feliz, né? Mais, me parece justo, desde que obviamente, aquelas horas trabalhadas sejam remuneradas de forma justa, né? Aí é um acordo que pode funcionar. Obrigada pela companhia de todos, bom final de semana. Amanhã com o MBL, não se esqueça, no WTC aqui em São Paulo, logo mais às 6 da tarde na Jovem Pan. Beijo para todos vocês, tchau, tchau.